Boa tarde, meu nome é Gisele Peluso. O estudo a ser apresentado é o estudo de instituições escolares, a produção do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul, e a análise foi realizada entre os anos de 2008 a 2023. Esse é um estudo construído em parceria com o professor José Edmar de Souza. O objetivo do estudo foi então analisar justamente a produção de pesquisas no campo da história e da educação, especificamente no eixo das instituições escolares, de ensino primário e de formação de professores nesse momento, produzidos no programa de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, como já situado ali no título. Como se procedeu esse estudo? Nós utilizamos diretamente o repositório institucional da universidade, e posteriormente fomos realizando as leituras dos títulos, das palavras-chave e dos resumos de cada um dos estudos localizados. Foi realizada uma análise documental, então, como um processo metodológico neste estudo. E a partir de então foram localizados 19 estudos de mestrado e doutorado defendidos entre os anos de 2013 e 2022. Falando um pouquinho para contextualizar da Universidade de Caxias do Sul, ela é uma universidade comunitária regionalizada, com campos e núcleos em vários municípios do Rio Grande do Sul. Ela foi fundada no ano de 1967 e dentre as suas diversas ofertas de ensino, ela também tem os programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação em educação, ele foi então autorizado a funcionar no ano de 2008, inicialmente ofertando o nível de mestrado, e a partir do ano de 2015 ofertando também o nível de doutorado. Falando então um pouquinho mais dos 19 estudos localizados, nós procuramos identificar alguns pontos chaves desses estudos. Os orientadores foi um ponto a ser analisado, né? 3 são os orientadores desses estudos: a professora Terciane Ângela Lucchesi, que está há mais tempo, então, como um membro integrante do programa de pós-graduação, desde da sua autorização de funcionamento, orientou então 8 estudos. O professor José Edmar de Souza orientou 10 estudos e a professora Eliana Rella um único estudo. Destes estudos, 17 deles são dissertações e 2 teses, frutos também dessa autorização mais recente, né, e do tempo mais alongado então para a produção de uma tese. O recorte temporal, ele privilegia o século XX, e a delimitação, né, as localidades, os municípios contemplados, eles são Caxias do Sul com 6 estudos, Farroupilha com 5 estudos, Vacaria com 2 estudos, Vale Real um único estudo, assim como Flores da Cunha, Veranópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi e um estudo no Ceará, em Juazeiro do Norte. Tentando compreender, então, quais as tipologias das instituições escolares que têm sido privilegiadas no programa de pós-graduação em educação da UFS, nós conseguimos compreender, então, que hoje existe um predomínio dos grupos escolares, seguidos pelas instituições privadas confessionais e com um número mais reduzido em instituições que se dedicaram à formação de professores e à escola étnicas. Como considerações finais, né, dessa primeira imersão, para fazer esse levantamento do que já foi produzido no programa de pós-graduação da UFS, nós destacamos então que eles são estudos que utilizam uma predominância epistemológica da história cultural, privilegiam a metodologia da análise documental e da história oral, que se dedicam ao século XX, mas em especial às primeiras décadas do século XX, a espaços urbanos, que nós temos um recorte bem delimitado, né, da preferência em estudar escolas confessionais e étnicas de 2013 a 2018,
e que os grupos escolares são uma temática mais recente e que as defesas começam então a surgir de 2018 a 2022. Que tem uma diversidade enorme de fontes, né, tanto de acervos pessoais como de acervos históricos organizados, então de relatórios, fotografias, correspondências, uma infinidade de fontes. E que nós não poderíamos deixar de destacar que o contexto da imigração italiana na região, que inicia em 1875, a predominância de uma religião católica influencia também os processos de escolarização e as instituições escolares que temos na região, sendo que a predominância então de abertura de escolas públicas, ela vem a partir do contexto do Estado Novo. E que indicamos também, né, nesse primeiro apanhado, uma necessidade de fazer um olhar mais amplo a outros estudos que não se dedicam especificamente ao estudo de instituições escolares, porém que trazem no corpo das suas temáticas a história, né, ou pequenos indícios da história de instituições escolares e também de processos de escolarização da região. Então, agradeço a atenção, as referências estão citadas do trabalho completo e fico à disposição para os comentários no chat.